Identificado o pano, nós vamos pegar os moldes, que você já deve ter tudo prontinho, pra riscar, pra depois poder cortar, né? Então, eu deixo separado, ó, os moldes que são do corpo, moldes que são do sapatinho, moldes do vestido e da calçola. Então, vem tudo explicadinho aqui. Esse material também vou deixar para vocês ali, para vocês baixarem e imprimir. Então, nós vamos começar com moldes do corpo, né? Então, vamos pegar aqui a perna. Aqui, ó, se vocês podem ver, tá escrito aqui, ó, perna 2 vezes. Então, você tem que cortar 2 moldes desse. Aqui tem o espaço onde você vai deixar depois sem costura, né? Pra poder fazer o enchimento. E a parte aqui também, primeiro você fecha aqui e aqui, para depois dobrar para fazer a costura. Então, aqui também não é costurada no início, né? Então, vamos partir para fazer o risco. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, a gente coloca um tecido duplo, que a gente falou, né? Lembrando que o direito está aqui e aqui. Essas 2 partes são direito, né? Nós estamos riscando no lado esquerdo. E para riscar, a gente usa uma caneta que ela é chamada de fantasminha. Às vezes ela é chamada de fantasminha, então você encontra, pode ter em papelaria, pode ter em loja de aviamento. Por quê ela é fantasminha? Porque o risco some se a gente colocar alguma coisa quente, um calor, por exemplo, o secador de cabelo, você passar sobre o risco desaparece. Então, não tem problema se ficar o risco aparecendo na costura. Quando você terminar, você vai passar o secador de cabelo e o risco dessa caneta some, tá bom? Tudo que tiver um calor ali, ela consegue apagar. Tem gente que usa, inclusive, a pistola de cola quente para apagar esses riscos. Mas é perigoso que você pode encostar no tecido, né? Então, o secador de cabelo é mais fácil. E aí, você coloca de um jeito que... Deixa eu chegar mais perto aqui. Sempre eu prezo muito para economizar tecido, né? Então, ter sempre essa consciência, né? De economizar. E aí, você vai passar essa canetinha em volta do molde todo. O risco, ele não tem nenhum segredo, né? Você vai fazer o risco exatamente. Dá uma conferida, ver se deu tudo certo. Nesse molde mesmo, você já vai fazer a marcação aonde vai deixar aquela abertura. Lembra que eu falei? A abertura. Essa abertura aqui, ó, que você não pode costurar, essa abertura aqui. Então, você deixa marcado aqui também, para você saber, na hora de costurar, que essa parte aqui você não vai costurar. E, mais uma vez, para eu não correr o risco de errar, eu faço a letrinha D aqui e a letrinha D aqui, que fica bem no meio de onde vai ser a minha perninha. Porque depois eu posso apagar mesmo, né? Para não ter erro, né? De acontecer de eu fazer as partes erradas. Aí, como eu vou cortar, né? Eu gosto de colocar o alfinete para não ter problema de escorregar o tecido, né? Então, você coloca ali, sei lá, 1, 2 alfinetes.
que daí você pode cortar tranquilamente, que não vai ter problema, né? Do pano sair do lugar. Como esse molde a gente vai ter que costurar na risca, no risco, então a gente vai ter que deixar uma partezinha do tecido, porque senão desfia, né? Então, você deixa aqui em torno de mais ou menos meio centímetro, já tá bom para você fazer a costura e não desfiar. Ah, mas eu não tenho máquina. Se você não tem máquina, mas você quer muito fazer uma boneca, você pode fazer à mão, né? Só que aí você tem que fazer os pontos bem pequenininhos, né? Bem certinhos, bem retinhos, seguir retinho no traço aqui. E eles bem pequenininhos, bem pertinho do outro, é possível sim, tá? Até que você consiga aí adquirir a sua máquina, sei lá, pedir, de repente tem algum amigo, algum conhecido, algum parente que tem máquina em casa e não usa, às vezes na igreja, né, pedir, olha, se tem alguém para doar, escola, sei lá, procura, né, veja se tem alguém para doar, né, máquinas, tem muito, em móveis usados tem máquinas bem mais em conta, mas vai fazendo a mão aí que não tem problema, tá? Eu já tenho aqui alguns moldes que já foram cortados, ó. E aí você, antes de você costurar, eu deixo ele assim, ó. Eu deixo ele num tecido sobrando bastante pano, tá vendo? Eu corto como se fosse sem contornar o desenho. Porque é melhor você costurar assim do que você cortar antes. Então, no caso, aqui, ó, onde nós já acabamos de fazer o risco, eu não vou recortar. Eu vou cortar o todo aqui, ó. Eu vou recortar o tecido todo. Tá vendo? Recortei o tecido todo. Somente após eu costurar é que eu recorto aqui aqueles meio centímetro, aquele meio centímetro, tá? Então, costura primeiro, pra depois você recortar. Olha aqui os outros. Aqui a outra perna, ó. Costura primeiro, pra depois recortar. A outra perna, tá vendo? Costura primeiro. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, a cabeça também costura primeiro para depois recortar. Essa é a parte de trás do corpo, que é um pouquinho mais difícil da gente entender, que vai ser 4 partes também, ó. Corto um retângulo ali, né? Depois é que eu vou recortar. O corpinho, gente, que é esse molde aqui, ó, ele pede, aqui tá escrito certinho, que é pra cortar no risco. Então, aí sim, você já pode, quando você cortar, você já pode cortar ele no risco, tá? Que tá descrito aqui no molde, né? Então, tem que ir seguindo as orientações do molde. E assim por diante. Deixa eu ver um bracinho que eu não... Aqui. Ó, um bracinho também, você corta longe do risco. Depois que você tiver costurado, daí você recorta aqui aquele meio centímetro da linha, ok? Então, essa é a nossa primeira parte de aprendizagem, que é como escolher o tecido, marcar direito, avesso, né? Direito e avesso, riscar seguindo as orientações do molde
Lembrando que a mãozinha você tem que inverter, né? Porque senão ela fica... Você fez desse lado, depois quando você for fazer o outro bracinho, você tem que virar pra ficar assim, tá? Pra ficar um bracinho direito e um bracinho esquerdo, senão vai ficar os dois virados pro mesmo lado. Então, é só virar, inverter o molde pra você fazer a mão direita e mão esquerda. Então, vamos indo aí por partes, devagar, pra vocês ir pegando tudo certinho. Então, riscar o molde não tem muito segredo, né? Segue o que tem descrito no molde, corta longe, depois que costurar, seja na máquina ou à mão, aí sim você vem recortando, deixando aquele meio centímetro certinho aqui em volta do risco, ok? Vamos lá!